Essa palavra que nós vamos iniciar o nosso estudo se encontra em Deuteronômio, capítulo de número 32, versículo 2. E aí eu já vou lendo aqui os textos, se os irmãos quiserem anotar, os irmãos anotem. Se os irmãos quiserem, depois eu passo o texto também, só é me pedir. Me procura no WhatsApp, pastor, quais foram os textos? E aí eu passo para os irmãos. Mas a palavra diz assim, ó: goteje a minha doutrina como chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Irmãos, o entendimento que a gente tem aqui desse texto é que a doutrina bíblica, o ensino bíblico, ela tem que ser derramada aos poucos. A gente não pode chegar aqui, trazer 1, 2, 3 assuntos, debater, sabe, jogar tudo assim na mesa, porque termina que a gente não tem um aprendizado adequado, a gente não vai assimilar. Isaías, capítulo de número 28, versículo 13, em cima disso que nós falamos, ele vai dizer assim, ó: assim a palavra do Senhor lhe será como a fala de crianças, palavras e frases repetidas, uma palavra, depois outra, um pouco aqui, um pouco ali. Então Isaías ele está dizendo que a doutrina bíblica, que o ensino bíblico tem que ser ensinado aos poucos e repetidamente. Então o conteúdo ele não pode ser despejado tudo de uma vez. Primeiro que dentro da igreja a gente tem a questão de tempo. A gente tem 50 minutos, a gente tem 1 hora para poder trazer alguma coisa aqui, a gente discutir como igreja. E muitas vezes a igreja não tem nem tempo de se posicionar, de levantar a mão, de fazer uma pergunta, porque o tempo não nos compete, o tempo não nos ajuda. E outra questão que a gente não pode demorar muito nessa questão de doutrina bíblica é realmente a questão de assimilação, das pessoas poder assimilar o conteúdo, entender o que a gente quer passar, principalmente quando se trata de doutrina bíblica. Mas uma coisa é certa, irmãos, nós igreja, nós crentes no Senhor Jesus, precisamos estar continuamente expostos à palavra do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, aprendendo a palavra do Senhor. Por isso a necessidade de nós estarmos na igreja, nos cultos regulares, para poder aprender, para poder assimilar, porque a gente tem uma aula como essa introdutória. No próximo culto que nós estivermos trazendo aqui, algo que vai complementar essa palavra, os irmãos que não estão aqui hoje vão pegar o bonde andando e talvez não entendam. E talvez a gente precise parar, fazer uma revisão para poder aqueles irmãos não ficarem perdidos naquilo que está sendo ensinado. Não é verdade? Segundo Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16, vai dizer assim, ó: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Então a gente vê aqui, irmãos, que a palavra de Deus, ela nos prepara, mas também ela nos ajuda no nosso processo de aperfeiçoamento na fé. Nos ajuda no nosso processo de aperfeiçoamento e de correção da nossa conduta. A gente pode adequar muito essa palavra para um novo convertido na fé, para alguém que aceitou a Jesus e que não sabe nada de igreja, não sabe nada de evangelho, não sabe nada de Cristo. Então ele vai receber aquela doutrina, vai receber aquela correção e vai começar a ter um entendimento dos trilhos que ela vai ter que andar. Quanto a nós outros, que já temos algum tempo de evangelho e que já conhecemos alguma coisa, volta e meia a gente precisa ouvir para a gente se lembrar. Não é verdade? O Espírito Santo, a palavra do Senhor fala que uma das funções do Espírito Santo é nos trazer à memória aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós já ouvimos. Então a palavra de Deus também, ela tem esqueci a palavra. Esse objetivo de nos trazer à memória. O ensino também ele vai corrigir as nossas condutas e vai nos trazer instrução, quando possível. Já usos e costumes é diferente de doutrina bíblica.
Eu fui no dicionário, eu falei, deixa eu ir no dicionário. Eu gosto muito, irmão, de ir no dicionário para ver o que o dicionário nos fala e fazer uma comparação com o que o dicionário fala e com o que a Bíblia fala, muitas vezes, acerca de uma palavra, da colocação daquela palavra. E eu procurei no dicionário usos e costumes, e o dicionário foi me dar a resposta exatamente daquilo, claro que de uma forma mais técnica, mas exatamente daquilo que eu entendia como usos e costumes. Então ele vai dizer assim, ó, usos e costumes refere-se a práticas, hábitos e tradições que são comuns em uma sociedade. Claro que nós trazemos essa questão de usos e costumes para dentro da igreja local. Usos e costumes comuns, tradições comuns dentro de uma sociedade, de um grupo ou de uma comunidade, podendo ser transmitido de geração em geração e influenciar o comportamento e as normas sociais daquele local. Podem variar de acordo com a cultura, o local e o contexto, e podem ser considerados fonte de normas e princípios, principalmente em áreas onde a legislação formal é limitada ou inexistente. Ou também por falta de conhecimento. Às vezes a pessoa não conhece, não tem aquele conhecimento, aquela pessoa é limitada, não tem como a solução que achou é trazer algo costumeiro, algo que ele entende que é bom, que pode ou não ser utilizado naquele local. Mas eu gosto muito de classificar usos e costumes em 3 classes. A primeira classe é habitual, tudo dentro desse contexto que a gente já leu e que o dicionário traz para a gente. Então, o que seria essa classe habitual? A gente faz por algum tempo e com o passar dos anos aquilo que a gente faz vira regra. E aí a gente viu aqui que passa de geração em geração. Então, algo que a gente é acostumado a fazer. E outra coisa, irmão, não tem problema nenhum nisso. Desde que não fira, a doutrina bíblica, não tem problema nenhum. Nenhum nisso. Então, fazemos algum tempo e virou regra no nosso meio. E se algum dia alguém pensar e dizer, não é assim, alguém vai levantar e vai dizer, está errado, eu não concordo. Porque virou regra. A segunda classificação é a questão cultural. Então, muitas coisas vai ser certo ou errado a depender do lugar em que nós moramos e da cultura que nós somos inseridos. Existem países na Europa que a bebida alcoólica no meio das igrejas evangélicas protestantes não é proibida. Eles bebem, eles fazem uso de bebidas alcoólicas. Aqui no Brasil, que eu conheço, é uma denominação, mas que não é tida como evangélica, faz o uso da bebida alcoólica. Então, nós aqui, dentro da nossa cultura, entendemos que o uso da bebida alcoólica não é uma prática aceitável no meio da igreja. Bebida alcoólica, até porque, irmãos, todas as vezes que a Bíblia cita o uso de bebida alcoólica, embora ela não seja bem claro em dizer que não, mas todas as vezes que ela cita o uso da bebida alcoólica, é confusão no meio. É problema no meio. Não é verdade? Então nós entendemos dentro da nossa cultura que não nos cabe. E nós fazemos abstinência por uma questão de bom testemunho do uso da bebida alcoólica. Numa questão cultural, podemos trazer muitos outros exemplos. A questão do vestiário, das roupas. Existem cidades que o crente ele usa uma camiseta, ele usa uma bermuda e ele não escandaliza. Existem outros lugares que o uso da bermuda não é aceitável. O uso de uma camiseta para o homem não é aceitável. Eu não estou falando isso aqui dentro da igreja. Dentro da igreja é outra questão. Existem culturas dentro da igreja que o pregador só sobe no púlpito, eu até já comentei isso aqui com os irmãos, se ele tiver de terno. Se ele não tiver de terno, ele não sobe no púlpito. Eu fui em um culto do jovem, já comentei isso com os irmãos, eu não estava de terno, o pastor me chamou e falou, você vai pregar aqui embaixo, você não vai subir no púlpito. Tudo bem, pastor, não tem problema nenhum. Normal, é a cultura daquela igreja, daquele local, a gente respeita. Não é verdade? Então, assim, embora eu não veja pecado nenhum nisso, o que a Bíblia fala sobre roupa é ordem e decência. Roupa que não sensualiza. Você pode estar com vestido e você pode estar sensualizando.
Você pode estar de calça jeans e você não está sensualizando, ou de calça comprida, no caso da mulher. Então a questão é sensualizar. Não é verdade? Homem usar uma bermuda, eu não vejo no que uma canela vai sensualizar alguém. Mas respeito quem pensa que pode. Não estou dizendo um shortinho, irmã. Né? A pessoa usar um shortinho aqui, sabe aquela coisa toda. Né? Não é isso. Um bermudão, sabe? No joelho. Mas existem culturas evangélicas que não aceitam. Né, que tem que ser calça, que tem que ser camisa de manga comprida. Então, assim, são usos e costumes que estão inseridos dentro de uma cultura e de um hábito que já vem há algum tempo. E que não é bíblico. Que ninguém perde ou ganha a salvação por causa disso. E, por fim, o último item, dentro dos usos e costumes, o modismo. O que a moda nos traz. E hoje isso traz uma influência maior ainda devido às nossas redes sociais, às nossas mídias. Né? Então, certamente as igrejas da década de 70, porque o modismo começou a entrar muito forte nas igrejas na década de 80, né, com a teologia da prosperidade, então muita coisa mudou. Mas na década de 70, algumas coisas eram inadmissíveis dentro das igrejas de uma forma geral. De uma forma geral. Né? Aí a gente começou a ver aí igrejas com luzes, né, coloridas, coisas que não existiam. Né? Igrejas que a moda trouxe muita questão de pintar a igreja com fundo preto. Né? Eu vi até uma explicação de um pastor recentemente, que ele falou por que ele fez isso, e eu, dentro da explicação dele e do contexto dele, eu entendi. Né? Foi aceitável. Mas, assim, na década de 70 isso seria aceitável? Né? A igreja, o mundo era outro, o pensamento era outro. Então, hoje é até normal. O que a gente precisa ver é qual é o contexto dentro daquela realidade, dentro daquela igreja. Tem igrejas que a gente vai que no momento do louvor as pessoas apagam as luzes. Cria aquele clima sentimental dentro da igreja, né? Aquele ambiente assim diferenciado. Né? Algumas pessoas gostam, outras não gostam, algumas criticam, outras não criticam. Então assim, mas é uma coisa que uma igreja viu, copiou, as mídias sociais está aí, mostra, e o modismo, a moda dessa cultura entra dentro das igrejas. Então, hoje a gente tem muito isso dentro das igrejas. Mas vamos voltar aqui agora e falar um pouco da doutrina de Cristo. Vamos começar hoje, então, falando um pouquinho da doutrina de Cristo. Porque não tem como a gente falar sobre doutrina e não falar da doutrina principal, que é a doutrina de Cristo. Irmãos, o que eu gosto é que os evangelhos, vamos falar aqui de evangelhos, todos eles afirmam que o ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dentro da palavra, era um ministério de ensino. Não temos para onde correr. Eu trouxe alguns exemplos, claro que não tem como falar tudo, mas eu peguei só um exemplo de cada evangelho. Mateus capítulo 22, versículo 33. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam devido à sua doutrina. Marcos 4:2. Assim, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e durante as parábolas os ensinava. Lucas capítulo 4, versículo 15. E Jesus ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. João 6:59. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Então a gente vai ver que Jesus está sempre ensinando, irmãos. Um professor, um mestre, um rabino, que significa professor, mestre em grego. Jesus, ele reunia o povo, senta todo mundo e vamos aprender da palavra. Vamos aprender da palavra, vamos entender da palavra. Chamava seus discípulos, reúne o povo, senta todo mundo. Ensino. Ensino, ensino, ensino. A palavra do Senhor vai nos dizer que o grande legislador do Antigo Testamento, que ensinou a lei para o povo, foi Moisés. O irmão Geraldo, por sinal, um talento. Aí ninguém me falou que o irmão pregava. Vou escalar o irmão para ministrar a palavra.
Não é verdade? João 1,17 vai dizer assim, ó, porque a lei foi dada por meio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, o sacerdócio de Cristo, que nos traz a nova aliança, também vai nos trazer uma nova legislação. Mas claro que uma nova legislação baseada nos preceitos de Deus. Jesus, ele fala, eu não vim mudar nada. Agora deixa eu ensinar para vocês como é que deve ser. E o que a gente precisa entender também, irmãos, é que Deus no Antigo Testamento, ele está tratando com o povo de Israel. O tratamento com Deus no Antigo Testamento é com o povo de Israel. Tratamento esse que ainda não terminou. Jesus vai voltar a tratar com o povo de Israel. Só que hoje, o nosso Senhor, ele está tratando com a igreja. E quando a gente fala de doutrina, doutrina é para a igreja. A gente não vê ninguém montando um palco, um palanque, numa praça, e levando doutrina em uma mensagem. O que é que se prega num evento desse? Uma mensagem evangelística, uma mensagem de salvação, uma mensagem do amor de Cristo. Porque doutrina é para a igreja, doutrina é dentro da igreja. Normalmente nós temos dificuldade de pregar doutrina na igreja. Ter uma conversa dessa assim, ou no domingo. Porque domingo é um culto mais evangelístico. Por causa dos nossos visitantes, as pessoas que ainda não estão preparadas para ouvir alguma coisa. Né? Se elas vierem no culto de quarta-feira, elas vão aprendendo, aqui não tem problema nenhum. Se elas vierem numa escola bíblica dominical, elas vão aprendendo, não tem problema nenhum. Mas um culto de domingo a gente entende que é um culto mais evangelístico. Né? Um culto, na maioria das vezes, mais festivo. Mas doutrina é para a igreja. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Antes, deixa eu contar uma história. Né? Uma pessoa, uma certa vez, me perguntou, pastor, por que é que o ímpio prospera? Que história é essa? Né? Que dizimista prospera, ímpio não prospera. Né? A gente vê que o ímpio, ele trabalha, ele tem as coisas dele, ele cresce, ele fica rico, ele consegue tudo e está de boa, está tranquilo. Eu falei, meu irmão, primeiro, né? O ímpio prospera porque você falou uma coisa, ele trabalha. Né? Ele empreende, ele corre atrás, então o sol está aí para todo mundo. Mas deixa eu te falar uma coisa, você me falou onde está Deus nessa história toda. Né? Será que Deus não está vendo? Eu falei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Seu filho está fazendo algo de errado na rua, você passa e vê, e ele está com os amiguinhos dele, da mesma idade que ele. Você vai chamar e vai corrigir quem? E se for algo que você entende que precise dar uma varadinha, uma palmadinha, você vai bater no outro que não é seu filho, você vai bater em quem? Não, pastor, eu vou bater só no meu filho. O outro, se eu conhecer os pais, eu posso até falar, mas eu vou corrigir o meu filho. Eu falei, assim é Deus. Deus trata com a igreja. Deus não vai corrigir o ímpio. Deus não vai corrigir aquele que ele não conhece a palavra. Deus vai tratar com a igreja. Deus vai corrigir a igreja. Então, se o ímpio está prosperando e no meio da prosperidade dele ele faz algo de errado para prosperar mais ainda, Deus não tem nada a ver com o ímpio. O que Deus tem a ver com o ímpio é que a sua igreja pregue a palavra para ele. A palavra evangelística. Mas a palavra doutrinária, a correção, o dedo apontado de Deus, não é do pastor não, é de Deus. O dedo apontado de Deus para a vida do crente é com a igreja. É Deus e a igreja. Ele, pastor, entendi. Eu falei, tá bom. Irmão, João, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 14, vai dizer assim, ó. Quando a festa já estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Então os judeus se maravilhavam e diziam, como é que ele pode ser letrado se nem chegou a estudar? Jesus lhe respondeu, o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina dele, se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então, irmãos, Jesus, ele vai estar sempre orientando e ensinando dentro da doutrina de Deus. Ele fala, me analisem
se o que eu estou ensinando não é algo que realmente venha da parte de Deus. Então isso também serve para a igreja. A gente vai ver que Jesus ele vai ensinar os seus apóstolos, os discípulos que depois foram seus apóstolos, a ensinarem. Vão e ensinem, vão e preguem a palavra, vão e disseminem o que vocês aprenderam. Trago como exemplo o apóstolo Paulo. Acerca da ceia, o que foi que o apóstolo Paulo falou? Não estou falando de mim mesmo. Estou falando aquilo que Cristo me mostrou. Não são palavras minhas. Trago como exemplo para os irmãos um ensinamento que o apóstolo Paulo, no Chipre, ensinou ao procônsul Sérgio Paulo. Esse texto está no livro de Atos, capítulo 13, e no versículo de número 12 a palavra vai dizer assim, ó. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Paulo ensinou para ele a doutrina de Jesus. E a Bíblia fala que ele ficou maravilhado com a doutrina de Cristo. Atos capítulo 5, versículo de número 42. Vai dizer assim: e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus era o Cristo. Então a doutrina de Cristo passou a ser promovida agora pelos seus apóstolos. E se eu fosse trazer textos bíblicos aqui para os irmãos dos apóstolos ensinando, a gente iria passar do horário aqui de tantos textos que tem, que a gente vê os apóstolos replicando tudo aquilo que eles aprenderam com Jesus. Romanos capítulo 6, versículo 17, vai dizer assim, ó. Mas graças a Deus que tendo sido escravo do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que hoje foram entregues. Então a gente está vendo aí, irmãos, que um dos propósitos da doutrina, um dos propósitos do ensinamento é converter o nosso coração, mesmo que outrora um coração pecaminoso, a respeitar a doutrina de Cristo, a respeitar os ensinamentos dele e a praticar a obediência desses ensinamentos. A gente vai ver, irmãos, que Paulo, ele dedicou bom tempo do seu ministério a ensinar e doutrinar as igrejas. Então, ali na igreja de Éfeso, a Bíblia fala que ele fica 2 anos na escola de Tirano só ensinando. E depois a Bíblia fala que isso não foi o suficiente, ele ficou mais 3 anos doutrinando aquela igreja. E por onde ele passava, pelas cidades que ele passava, que as igrejas haviam sido implantadas, ou que ele implantava alguma igreja, ele ficava, preparava alguém e deixava ali. E as cartas dele são, olha, está acontecendo tal coisa aqui, ele vai escrever, vai dizer, eu não ensinei para vocês assim, o que é que está acontecendo aí? Os falsos profetas estão chegando aí, levando doutrinas de Balaão para vocês não aprenderam a verdadeira doutrina. Então a preocupação dele com a doutrina bíblica, com o ensino da palavra. Então ele dedica muito esforço para ensinar nas igrejas, as quais muitas delas ele fundou. Meus irmãos, uma coisa que eu gostaria de falar para os irmãos é assim, ó. O ministério de liderança, né, que muitas pessoas entendem como sendo ministério pastoral, biblicamente, a Bíblia fala que vai ser 5 ministérios. Né? O primeiro ministério que a Bíblia vai falar é o ministério apostólico. O que seria esse ministério apostólico? O que seria o apóstolo? Né? Que a gente fala assim, apóstolo fulano de tal. Quem seria o apóstolo? O apóstolo é aquela pessoa que abre igrejas. Sabe aquelas igrejas que tem 5, 6, 7, 8, 10 congregações? O perfil daquele pastor é um perfil apostólico, de abrir igreja, de abrir trabalho. E não é só abrir a igreja e só abrir o trabalho, é ter o cuidado. Ir lá e cuidar daquela igreja, ter a pessoa lá, né, e ter o cuidado enquanto for responsabilidade da sede estar ali. O que nós vemos de igrejas, de congregações que são abertas,
são meio que abandonadas pelas igrejas que abriu e existe aquela separação. E aí existe a frustração dos dois lados. Então, a pessoa que tem, o líder que tem esse ministério apostólico, ele vai abrir os trabalhos, ele vai acompanhar os trabalhos, e no momento apropriado, aquele trabalho vai ser emancipado ou não, a depender da funcionabilidade daquele ministério. Né? Se aquele ministério vai ter as igrejas sempre atreladas, a igreja sede ou não. Esse é o ministério apostólico. Outro ministério é o ministério evangelístico. Igrejas que tem o pastor que tem aquela coisa de sair, evangelizar, levar a palavra, chamar os irmãos. Né? Domingo de tarde, em vez de descansar, ou em vez de preparar uma palavra para a igreja à noite, que ele provavelmente já preparou, ele vai evangelizar junto com a igreja, já vem direto para a igreja todo mundo. Sábado de noite está na praça, e está no presídio, e aonde chega prega. Ministério evangelístico desse líder. Outro ministério, irmãos, é o ministério profético, né? Que a gente vê muito pouco hoje por parte dos líderes. Por quê? Porque o ministério profético, ele não está muito preocupado com quem são as pessoas, da forma que ele vai falar. Deus mostrou o erro, ele aponta e fala. Está errado, não é assim, não vai ficar. Como era o profeta no Antigo Testamento? Como era que Samuel fazia? Deus te destituiu do cargo e hoje mesmo ele te recusou. Não foi assim que Samuel disse para Saul? Eu vim aqui para confirmar, mas agora, depois do que você fez, você está destituído. Imagine você falar isso para alguém hoje. Mas é um ministério profético. A gente vai ver que a relação do profeta com o povo nunca foi uma relação boa. Porque o profeta traz de Deus para o povo. Já o sacerdote era diferente. O sacerdote pegava as demandas do povo, sacrificava e oferecia a Deus. Aí o povo gostava do sacerdote. Porque era a pessoa que entregava do povo para Deus. Mas quando vinha de Deus para o povo, já era um pouco mais estreito. Mas a Bíblia fala desse ministério. Outro ministério é o ministério de ser mestre e ensino. Né? A pessoa que vai ter uma boa palavra, a pessoa que tem um bom ensino, a pessoa que prega muito bem, a pessoa que ensina muito bem e que demanda muito tempo para isso. Ninguém nasce sabendo, então, essas pessoas que têm esse dom, o dom da comunicação, porque tem pessoa que sabe, mas não sabe comunicar, não sabe passar, não sabe ensinar, não sabe falar, se atrapalha todo. Então, é um outro dom que a palavra fala. E o ministério de ser pastor. Cuidar de pessoas. Uma pergunta que não cala. De quantas pessoas um pastor pode cuidar? 10, 20, 50, 100? Né? Vai depender do pastor e depender das pessoas, né? Pergunta, uma pessoa que a gente entende como pastor pode dar conta de tudo isso aqui? Impossível, não tem como. Por isso que os pastores precisam de ajuda nas suas igrejas. O pastor precisa ter alguém que pregue, que ensine, que ajude, né, que seja envolvido com o trabalho de missões, que é o trabalho evangelístico. O pastor precisa ter alguém ali que, pastor, tive a visão de abrir uma igreja, tá bom, meu irmão, vamos ver qual é o projeto, me mostra aqui, vamos ver, dá para a gente fazer. Por isso que os pastores precisam de ajuda, porque ele não tem como dar conta disso aqui sozinho. Um pastor com uma igreja com 100 membros, ele já tem a necessidade de ter um pastor auxiliar. Não tem como ele dar conta. Essa igreja aqui cheia, não tem como a gente dar conta sozinho. É criança, é jovem, é atividades de todos os departamentos. É uma situação como aconteceu essa semana, que mudou a programação toda do que a gente ia fazer.
A gente vai fazer uma coisa, não deu certo, devido a algo inesperado que aconteceu. Então, tudo isso a gente leva em consideração. É uma ovelha que ligou, que está precisando de um auxílio, de alguma coisa. E aí você está ali precisando estudar uma palavra, um estudo, você vai fazer o quê? Você vai ser pastor e vai tomar conta da ovelha e vai dar assistência. Você vai falar, meu irmão, não posso ir, que quem prega hoje sou eu, quem prega amanhã sou eu, estou preparando a palavra. Você vai dar uma atenção maior para o ministério de ensino, para a igreja, ou você vai dar uma atenção maior para o ministério pastoral de cuidar de pessoas? Só que se o pastor chegar na igreja e não tiver uma palavra boa, muitos não entendem, muitos não compreendem. Não é verdade? Então o pastor tem que ter pessoas para ele falar assim, ó, irmã, aconteceu uma dificuldade aqui, uma necessidade, né? O irmão pode pregar. Então, são essas demandas aí que o ministério pastoral tem. Então, irmãos, muitas coisas que nós fazemos, tem muitas coisas que nós fazemos, voltando aqui para a doutrina bíblica, muitas coisas que nós fazemos dentro da doutrina e que às vezes a gente não sabe o porquê que a gente faz. Quantas coisas a gente já não fez ou a gente faz, a gente não sabe por quê, porque faz dessa forma, não sei. Mas é aquela questão que veio de gerações, né? E a gente fazendo, e nunca se perguntou. O evangelho moderno, ele tem tomado caminhos que não são agradáveis a muitos dos nossos conceitos cristãos. Então a gente precisa estar, irmãos, estudando muito a palavra do Senhor. É lícito e é bíblico que haja encorajamento na igreja, palavra de ânimo, palavra de fortalecimento na fé, não pode faltar na igreja. Uma palavra evangelística, uma palavra de amor, nada disso pode faltar na igreja. Mas também é preciso haver uma palavra de correção, uma palavra de exortação, uma palavra de confronto bíblico, né? Deus, ele nos confronta como? Através da sua palavra. Então, isso é de extrema importância dentro da igreja. E aí, irmãos, eu já estou finalizando, o horário já está chegando. Uma coisa que eu gostaria aqui de falar com os irmãos, e uma preocupação que a gente tem que ter, é com quem a gente traz para pregar nos púlpitos das nossas igrejas. Falo de uma forma geral, no contexto geral. Nós batistas temos um defeito. Nós batistas temos um defeito. Nós trazemos qualquer um para pregar nas nossas igrejas. E de qualquer denominação. Não, muitas vezes, somos ignorantes nesse assunto do perigo que doutrinas de outras denominações podem trazer para dentro das nossas igrejas. Agora a pergunta que eu faço para os irmãos: eles chamam o pastor Batista para pregar lá? Quem já viu um pastor Batista pregando em uma Assembleia de Deus? Eu nunca vi. Mas nós chamamos pastores assembleanos para pregar na nossa igreja. Quem já viu um pastor batista pregando numa igreja presbiteriana? Estou falando dos nossos irmãos aqui. Mas nós chamamos para pregar nos púlpitos das nossas igrejas. Irmãos, eu tenho medo de cair naquele erro de dizer assim, eu sou religioso. Né? O pastor está sendo religioso. Mas a gente precisa ter cuidado. A palavra do Senhor fala, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim para Timóteo, ó, cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si como aos que te ouvem.
Em Atos capítulo 15, a gente vai ver que vai ter um concílio ali em Jerusalém, em Antioquia, na verdade. E sabe qual era o motivo? Judeus, cristãos, querendo levar o culto judaizante para dentro da igreja. E a gente vai ver que o apóstolo Paulo e o apóstolo Barnabé, eles vão lutar contra isso, defendendo a igreja contra o que aqueles homens queriam levar para dentro da igreja. Então, Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 9, não se deixe levar por doutrinas diferentes e doutrinas estranhas. E para finalizar, a sã doutrina tem que ser ensinada e praticada. A revelação bíblica nos mostra que o propósito da doutrina também é comunicar um código correto de crenças. Então a gente precisa sentar, conversar, estudar a palavra, aprender para ter esse código correto de crenças, um código correto de conduta, trazendo assim a perfeição para todos nós. Colossenses capítulo 1, versículo 28 vai dizer assim, ó: este Cristo que nós anunciamos nos adverte a todos, ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo.